Continuando, então, as nossas correções do caderno do aluno. A gente está aqui na atividade 24, na página 26. Então, vamos lá. Em um jogo de bingo, são sorteadas, sem reposição, bolas numeradas de 1 a 75. E um participante concorre com a cartela reproduzida abaixo. Qual é a probabilidade de que os 3 primeiros números sorteados estejam nessa cartela? Se a gente contar aqui os números que compõem a cartela de bingo, eu tenho 24 números. Então, para a gente calcular o sorteio, a gente vai fazer assim, ó. Eu tenho no primeiro sorteio 24 possibilidades em 75. 24 dividido por 75. No segundo sorteio, 23 possibilidades em 74. No terceiro, 22 possibilidades em 73. Então, são 3 frações aqui multiplicadas. Ao fazer essa multiplicação, eu vou encontrar um número fracionário, eu vou dividir o número de cima pelo de baixo, o resultado eu vou multiplicar por 100, aí eu vou chegar nessa porcentagem aqui, 0,033%, tá? Passamos agora para a página 27, já tem uma outra temática, que é a distribuição binominal de probabilidades, tá? Então, a gente vai começar aqui com a atividade 1, página 27. Uma moeda comum, ao ser lançada, determina a probabilidade de meio para cada uma de suas faces, ou cara ou coroa. Então, meio significa 50% de chance para um ou para o outro, tá? Lançando-se, por exemplo, 8 vezes uma moeda, qual é a probabilidade de ocorrência de 3 caras nos 3 primeiros lançamentos e 5 coroas? Veja que aqui ele diz qual é a sequência que vai acontecer o fato. Então, quando ele determina a sequência, ele é ordenável. Quando é ordenável, não cabe mais aquela multiplicação por aqueles fatoriais, tá? Então, são 8 lançamentos e em cada lançamento eu tenho meia chance de cara ou de coroa. Então, se ele está falando que nos 3 primeiros lançamentos vai ser de cara, eu tenho meio elevado a 3 nos 3 primeiros lançamentos e depois me sobra um meio elevado a 5 no segundo lançamento. Somando os expoentes, eu vou ter meio elevado a 8 direto, que vai dar 1 sobre 252. Se vocês quiserem calcular a porcentagem, é só dividir 1 por 252, o resultado multiplica por 100, vocês têm a porcentagem. Vamos para a atividade 2. Na atividade 2, serão realizados 5 sorteios sucessivos, utilizando 20 bolas, sendo 4 delas vermelhas. Haverá reposição de uma bola a cada vez. Escreva a probabilidade de saírem. Então, antes da gente continuar, eu fiz o cálculo aqui das 5 bolas em relação às 20, tá? Das 4 bolas em relação às 20. Então, eu tenho lá 4 para 20. 4 para 20 é a mesma coisa que 1/5. Quanto que me sobraram, então? 16 bolas. 16 para 20, 4/5. Por que eu fiz isso? Porque vai facilitar nossa conta nos itens que se seguem, tá? Então, vamos lá no item A. Qual a probabilidade de sair 5 bolas vermelhas? Bolas vermelhas estão nesse aqui, ó, 4 para 20, ou seja, 1/5. Se ele está dizendo de 5 bolas vermelhas, eu tenho 1/5 elevado a 5, tá? No item B, 4 bolas vermelhas e uma não vermelha. 4 bolas vermelhas, 1/5 elevado a 4, vezes 4 elevado a 5. Então, 4 bolas vermelhas e uma não vermelha. Nota que aqui, ele não falou de ordem. Ele não falou que ia sair 4 bolas vermelhas primeiro e uma não vermelha depois. Ele não disse qual era a ordem. Como ele não determinou a ordem, então, nesse caso aqui é não ordenável. Aí eu vou multiplicar pelo fatorial. Então, eu tenho 4 e 1 aqui. Então, eu tenho 5 elementos. Então, 5 fatorial. Como que está dividido esse 5 fatorial? Em 4 fatorial, porque eu tenho 4 aqui, e 1 fatorial, porque tenho 1 aqui. Uma coisa que eu tenho usado, esse 1 fatorial,
eu tenho escrito só para vocês perceberem que sempre a soma dos fatoriais embaixo é igual ao valor que está em cima. Mas esse 1 fatorial não é necessário escrever. Eu tenho escrito só para vocês perceberem isso daí, tá? Então, essa conta aqui, na hora que a gente resolve, a gente vai chegar a 5 sobre 3.125, tá? No item 3, 3 bolas vermelhas e 2 não vermelhas. É o mesmo procedimento. Vermelhas, 3, por isso elevado a 3. Não vermelhas, 2, por isso elevado a 2. Também não falou qual é a ordem que vai ser esse sorteio. Então, eu vou multiplicar por 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Olha lá, o 3 e o 2 e o 5 lá em cima. Essa conta dá 160 dividido por 3.125. Eu abri mão de fazer as divisões, tá? Mas vocês podem sempre dividir o resultado e depois o decimal multiplicar por 100 para calcular a porcentagem. Atividade 3. O que é mais provável? 2 caras no lançamento de 4 moedas ou uma face 6 no lançamento de 2 dados? Bom, nas moedas, ele está falando 2 caras no lançamento de 4 moedas. 2 caras significa 0,5%, tá? 0,5% não, meio, 50%. Se são 4 moedas, então eu tenho meio elevado a 4, certo? Esse meio elevado a 4 vai dar 1 sobre 16. Mas ele não falou se isso é ordenável ou não. Então, como eu não sei se ele é ordenável ou não, eu vou calcular como não ordenável. Então, eu vou fazer multiplicado por 4, 2 a 2, porque pode sair cara ou coroa em qualquer ordem, tá? Isso aqui dá 6 dividido por 16, 37,5%. No caso dos dados, ele fala que ele quer apenas uma face entre os 2 dados. Então, eu tenho uma face que é uma chance em 6, e as de possibilidades de não cair, 5 sobre 6. Ou seja, 5 possibilidades em 6. Eu multiplico as duas e depois eu vou multiplicar por 2. O que é esse 2 aqui? Esse 2 aqui é o cálculo que a gente faz porque eu tenho 2 elementos dividido por 1 fatorial e 1 fatorial, tá? Então, olha lá, ó, 2 fatorial, seria 2 fatorial, tô assinalando lá em cima para vocês entenderem o que foi feito aqui. 2 fatorial sobre 1 e 1 fatorial. Vai dar 2 fatorial. 2 fatorial é 2, por isso que eu estou multiplicando por 2 direto. Então, essa conta aqui vai dar 5 sobre 18, 27,8%. Então, a maior probabilidade de que aconteça o que eles estão pedindo no enunciado é com as moedas, 37,5%. Atividade 4. Na atividade 4, uma prova é formada por 10 testes com 5 alternativas cada um, em que apenas uma delas é correta. Qual é a probabilidade de um aluno acertar chutando 4 testes dessa prova? Então, ele vai chutar, ele não tem ordem de acertos. Ele pode acertar a primeira e as 3 últimas, por exemplo. Ou pode acertar as 4 primeiras. Então, não tem ordem para ele acertar esses chutes aqui. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou calcular qual é a chance em cada questão que ele tem de acerto. Em cada questão, ele tem uma chance em 5 de acerto e 4 chances em 5 de erro, tá? Então, na prova inteira, ele tem 1/5 elevado a 4, porque ele pode acertar 4 vezes, 4 questões, e 4/5 de 6 chances de erro, tá? Então, por isso é elevado a 6. Então, eu multipliquei isso vezes isso, mas eu vou ter que multiplicar pelos fatoriais. Por que pelos fatoriais? Porque eu não sei qual é a ordem que ele vai ter de acerto e qual é a ordem que ele vai ter de erro. Então, eu peguei lá 10 fatorial, porque são 10 questões, onde ele tem 4 acertos e 6 erros, tá? Então, 10 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 6 fatorial.
Essa conta dá esse número todo aqui, que na hora que eu faço a divisão, eu vou ter um decimal, eu multipliquei por 100, eu cheguei a 8,8%. E vamos para a última atividade desse caderno, que é a atividade 5. Tá? Estatisticamente, 1 em cada 10 televisores de determinada marca apresenta problemas de funcionamento. Uma loja de eletrodoméstico acaba de comprar 6 desses televisores para revender. Supondo que todos sejam vendidos, qual é a probabilidade de a loja receber reclamações de? Então, veja só, 1 em cada 10 televisores apresenta defeito. Ele só comprou 6, tá? Então, vamos ver qual é a possibilidade. De nenhum comprador reclamar. Ele tem 9 chances em 10, elevado a 6. Por quê? Porque ele comprou somente 6 televisores. Porque a chance de pegar uma TV com defeito é 9 para 10. Sem defeito, 9 para 10, porque uma é com defeito. Então, sem defeito, 9 para 10. Ele comprou 6, então eu vou levar 9 dividido por 10 elevado a 6. Apenas um comprador comprar com defeito. Tá, então, a com defeito é 1 em 10. A sem defeito, 9 em 10. Mas é 1 que vai comprar com defeito, então 5 comprará sem defeito. Então, eu tenho elevado a 1 aqui, elevado em 5 aqui. Como pode ser em qualquer ordem, então eu tenho 6 fatorial sobre 1 fatorial vezes 5 fatorial. Essa é a conta a ser feita. 2 compradores, o mesmo raciocínio. 2 com defeito, então o com defeito elevado a 2, o sem defeito elevado a 4, multiplicado por 6 fatorial, com 2 fatorial e 4 fatorial, porque aqui está dividido em 2 e 4. 3 compradores com defeito, o com defeito elevado a 3, o sem defeito elevado a 3, 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. 4 compradores, com defeito 4, sem defeito 2. Lembrando que são sempre 6 televisores, tá? Então, 6 dividido por 4 e por 2 lá. Note que o raciocínio é sempre o mesmo. 5 compradores, com defeito 5, sem defeito 1. Então, 6 fatorial dividido por 5 vezes 1 fatorial. Todos os compradores encontrarem TV com defeito. Então, é 1 para 10, né? 1 dividido por 10 elevado a 6. Então, lá no começo era sem defeito. 9 dividido por 10 elevado a 6. Todos com defeito, 1 sobre 10 elevado a 6. Se vocês efetuarem todas essas contas aqui, tá? Que eu só deixei indicadas. Se vocês efetuarem todas as contas e pegar todos os resultados e somar, vocês vão chegar em 100%. Por quê? Porque eu contemplei todas as possibilidades aqui do comprador comprar com defeito ou não, tá? E a gente termina aqui a apostila número 3 desse ano.